Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. Se você não já se inscreve, ativa o sininho para sempre que eu postar vídeo novo você receber. Gente, parece que eu tô sem blusa, né? Mas eu tô com um tomara que caia aqui, ó. Enfim, começamos mais um vídeo aqui no canal. Sexta-feira, dia de mega correria por aqui. Agora são 9 horas e eu quero fazer a produção, né? Eu preciso, na verdade, fazer a produção até, no máximo, 11h30. Porque depois eu saio pro curso meio de meio e eu preciso me arrumar, né? Então, bora ver comigo tudo que eu consigo fazer de agora, 9h20. Não vai dar pra vocês verem aí. De tudo que eu consigo fazer de agora, 9h20, até 11h30. Ou seja, o meu dia tá, assim, extremamente apertado. Mas bora lá pra gente tentar dar conta de tudo. Ou se não, quase tudo, né? Porque se eu não conseguir fazer tudo agora, eu vou ter que fazer depois que eu voltar do curso. Então bora ver o que eu vou conseguir fazer. Tô agitada, acelerada, vamos lá. Gente, o primeiro recheio aqui, ó, vocês viram que eu nem guardei a louça ainda, eu já vou colocar a panela aqui pra mexer. Vai ser pra um brigadeiro de 11 centímetros, pra um bolo de 11 centímetros, né? Com recheio de brigadeiro de limão siciliano. Então aqui eu sempre faço a base branca, né? Depois a gente vai fazer essa mesma base, mas pra saborizar com um brigadeiro de frutas vermelhas. Eu tô correndo, então eu tô atropelando todas as palavras, vocês estão vendo, né? Mas enfim, aqui só tem uma receita. Vou colocar pra mexer até brigadeiro em ponto de recheio de bolo. Depois a gente saboriza e repete essa nossa mistura aqui pra poder fazer a saborização de um brigadeiro de frutas vermelhas, tá bom? Então vamos lá, gente. O primeiro bolo que a gente pegou pra rechear foi o bolo de 17 centímetros. Aqui pro aniversário dele eu decidi fazer 2 bolos. Exagerada? Sim, com certeza, tá? Fui mesmo exagerada e aí eu comecei a pegar primeiro aqui o de 17 centímetros. Essa caldinha que eu coloquei na manga de ketchup era uma caldinha que a gente havia cozinhado o abacaxi no vlog anterior. Então eu separei esse caldinho, né, essa caldinha, e misturei com um pouquinho de água filtrada. E aí eu não coloquei o leite condensado. Geralmente, a caldinha que eu faço aqui é de leite condensado com água, né, pra poder umedecer os bolos. Mas, nesse caso, sempre que é bolo com abacaxi, eu gosto de pegar a caldinha do abacaxi e usar ela mesma pra poder molhar o bolo, que eu acho que fica mais saborosa. Então aqui eu forrei a minha forma, coloquei a minha primeira camada de massa e já vim umedecendo com a caldinha de abacaxi, né, que a gente havia feito. Depois aqui eu vim fazendo uma cinta de contenção com o próprio recheio, que nesse caso a gente fez ali um beijinho, né, leite condensado, creme de leite e o coco flocado. Então eu vim fazendo a barreira de contenção, porque depois no centro desse recheio eu vim acrescentando o abacaxi cozido. Vocês estão vendo que tem bastante abacaxi aí, também tinha bastante recheio de coco, porque esse recheio era também para o bolo de corte, né? Eu falei pra vocês que eu dei uma boa de uma exagerada na quantidade de bolo, então eu fiz esse pequenininho de 17 centímetros, que na verdade nem é tão pequeno assim, né? De 17 centímetros pra colocar na mesa e cantar parabéns. E depois eu fiz um bolo de corte, que a gente vai prensar juntos nesse vídeo aqui também, pra poder só cortar e servir pro pessoal, que é muito mais fácil. Então, eu usei o mesmo recheio para ambos os bolos, né, pra ficar ali tudo igual, e porque o Marcos, que é o aniversariante, ele também gosta desse recheio, né, então eu acabei mantendo. Coloquei mais recheio por cima e depois já vim dando uma boa de uma esparada ali com a colher. E, gente, a proporção de recheio que eu uso para os bolos aqui de casa é a mesma proporção de recheio que eu utilizo para os bolos de encomenda. Então, nesse caso do 17 centímetros, eu utilizei aqui 2 receitas de recheio. E sim, eu aumentei a quantidade de recheio aqui para esse bolo de 17 centímetros, porque eu gostaria que ele ficasse ainda mais recheado, né? Então, como eu vi que era viável na minha precificação e tudo mais, eu decidi aumentar. Então, nesse caso, agora os meus bolos de 17 centímetros, eles possuem ali 2 receitas de recheio, né? Que são 2 leite condensado e 2 creme de leite. E foi exatamente isso que eu fiz pra esse bolo aqui de 17 centímetros. Ele fica com mais ou menos 2,5 kg, tá? Na forma 17 por 10. E depois aqui eu repeti o mesmo processo. Então, coloquei a massa, umedeci, fiz a barreira de contenção, coloquei o nosso abacaxi que já estava cozido. Essa parte desse processo eu já tinha adiantado ele há um tempo atrás não, né? Tipo, alguns dias atrás, e mantive na geladeira para poder facilitar a minha vida. E aí eu já mostrei tudo isso para vocês no vlog anterior. Depois aqui, basicamente, é só a gente repetir o processo, então coloca o abacaxi, coloca mais recheio por cima
Igual eu falei pra vocês, nesse caso aqui é um beijinho, né? E esse bolo, igual vocês estão vendo, era de abacaxi com coco. Então depois eu coloco mais recheio por cima, vem dando uma espalhadinha ali só com a colher pra poder facilitar, né? E deixar ele mais espalhadinho e nivelado. E depois disso a gente só acrescenta a última camada de massa por cima. Os meus bolos retangulares, igual vocês sabem, tem 2 camadas de recheio e 3 de massa. E é a mesma coisa para os retangulares, tá, gente? Tanto redondo como retangular, na verdade, são 3 camadas de massa e 2 de recheio. Depois eu coloquei a última camadinha ali de massa, umedeci mais um pouquinho, fechei bem e levei pra geladeira. Esse bolo, depois, ele foi confeitado um dia antes da festa e eu mantive ele dentro da geladeira e ele ficou perfeito, mas isso é coisa pros próximos vídeos. Gente, já coloquei outro aqui, mais uma receita de um leite condensado e um creme de leite pra fazer o de limão siciliano. Aí esse daqui já saiu e eu vou saborizar ele aqui agora com a pasta de frutas vermelhas, que tá sujando todo aqui a minha bancada, mas enfim. E aí eu vou saborizar esse brigadeiro aqui agora. Já esse recheio aqui que a gente pegou pra poder saborizar era uma receita, né, de um leite condensado e um creme de leite que nós já havíamos feito na panela mexedora. E eu uso essa proporção pra um bolo de 11 centímetros, tá? Então, os bolos que eu faço ali na forma 11 por 10, eu utilizo apenas uma receita de recheio. Porque assim, gente, ele é um bolo que fica grande depois que você coloca o recheio, a cobertura. Mas ele também não é um bolo imenso de 1,5 kg, sabe? Então, uma receita de recheio é o suficiente pra você conseguir rechear bem 2 camadas de recheio desse bolo de 11 centímetros. E aqui eu tô fazendo um brigadeiro de frutas vermelhas, que é como eu deixo disponível no meu cardápio. Gosto muito dessa pasta de frutas vermelhas da Bella, principalmente porque ela deixa uns pedacinhos de fruta na massa, assim, sabe, do brigadeiro. Então eu gosto muito de utilizar ela. Vocês viram que a minha aí já está acabando, né? Então vai ser uma das comprinhas que eu preciso fazer, inclusive lá na Mara Cakes, que é a minha pasta de limão e essa minha pasta de frutas vermelhas, porque eu uso bastante, os clientes, eles procuram bastante esse recheio. Esse recheio com a massa de chocolate fica incrível, e na branca também, né, na de baunilha, então eu sempre tenho que ter, porque fica muito gostoso. E agora, bora para o nosso bolo de corte, que é o nosso bolo retangular aí, né? Que seria também para o aniversário do Marcos. Eu já havia feito essa massa no nosso vlog anterior, então esse bolo agora esse vídeo é mais focado para nossa montagem, né? Nossa prensagem do bolo. E assim, gente, eu vou passar todas as informações para vocês, mas eu já peço que vocês prestem atenção nas informações, porque sempre tem comentário repetido de tudo que eu falei no vídeo aqui para vocês. Então, bora para as informações importantes sobre esse nosso bolo de corte, tá? Tamanho da forma. Primeiramente, utilizei o tamanho da forma de 26 por 36 com 8 de altura, tá? Então, tinha 26 de largura, 36 de comprimento e 8 de altura, beleza? Esse foi o tamanho da forma. Lê, quantos quilos rendem? Vou falar pra vocês no final do vídeo qual foi o rendimento desse bolo, porque eu pesei ele junto com vocês, tá? Então fica até o final pra você conseguir ver tudo certinho. Em relação, gente, à quantidade de recheio, quantas receitas de recheio eu utilizo nesse bolo? De 4 a 5. Ai, Lê, mas como assim de 4 a 5? Porque assim, gente, bolo com fruta, geralmente ele já tem toda aquela mistura de fruta ali no recheio, né? Então a gente acaba, consequentemente, utilizando um pouquinho menos de recheio. Mas eu gosto sempre de manter aqui, pra esse tamanho de bolo, um padrão de 5 receitas, tá? Então eu utilizo 5 leite condensado e 5 creme de leite, pra poder ficar um bolo bem recheado e ficar com as camadas de recheio ali bem proporcional ao tamanho da massa. Os meus bolos retangulares eu também faço ali a distribuição de 3 camadas de massa para 2 de recheio, tá bom? E aqui, nesse tamanho de forma, essa que eu tô utilizando é uma massa pão de ló, que inclusive é a pão de ló de baunilha 2.0 da Escola dos Bolos, que é o meu curso online. Então, se você é minha aluna, para essa receita, para esse tamanho de forma, eu utilizei 2 receitas de massa, tá? Então, aqui foram 2 receitas de massa pão de ló de baunilha 2.0. E essa massa eu também fiz no dia anterior. E eu prefiro, gente, porque olha a estrutura que essa massa, ela não me dá. Pra gente conseguir manusear aí esse bolo tranquilamente. Então, eu consigo cortar, consigo retirar as camadas do bolo ali, sem correr o risco de quebrar ou alguma coisa do tipo. Porque essa massa, ela já está fria, ela já está descansada e está estruturada devido ao tempo que a gente fez ela. Então, por isso até que eu falo pra vocês nos vídeos que é super importante a gente ter essa agenda e organização de produção, porque quanto você mais adianta as suas coisas, a sua produção e tudo mais,
mais o seu pedido ele fica estruturado, você garante ali um bom resultado pro seu cliente e tudo mais, tá? Então eu fiz aqui o corte dessa nossa massa, e aí eu aproveitei, gente, que esse nosso brigadeiro ele já havia saído do fogo, e eu dei uma pausa ali na nossa massa, né, na nossa prensagem do retangular, e vim saborizar esse brigadeiro, porque eu gosto de saborizar o brigadeiro, ele ainda é meio morninho, meio quente, tá? Então eu aproveitei que tinha acabado de sair da panela e já vim saborizar. Aqui também tô utilizando a pasta da Bela de limão siciliano, então eu tirei ela ali, tava novinha, né, tirei a embalagem, dou uma mexidinha nela assim, né, uma sacudida na embalagem e já começo a saborizar o brigadeiro, que também era uma base branca de leite condensado e creme de leite. E, gente, sobre a quantidade, eu sempre acabo colocando um pouquinho no olhômetro, tá? Porque eu sempre vou provando, deixando um pouquinho mais azedinho, um pouquinho mais suave. Então, eu sempre vou ali provando meio que no olhômetro a quantidade que eu vou colocando. Aqui eu também gosto de colocar literalmente 1 ou 2 gotinhas do corante verde-limão da Fábio. Porque eu não gosto desse brigadeiro verde-limão siciliano, ele muito branco assim, sabe? Então, eu coloco literalmente uma colherzinha. Uma colher não, uma gotinha desse limão, desse verde-limão da Fábio, soft gel. E aí, quando eu misturo, ele já fica nesse verdinho um pouquinho mais aceso, assim, sabe? Tipo, porque a pasta não acrescenta cor. Gente, aqui eu coloquei já o brigadeiro, o de prestígio, né? O de coco pra poder mexer. E aí aqui eu já cortei a nossa massa, ela tá aqui em cima dessa placa da Blue Star, pra gente poder agora prensar esse bolo de prestígio, né? Na verdade esse aqui é o de coco com abacaxi, de corte do meu padrasto. Então, bora pra montagem. Fiz toda a montagem desse nosso bolo de corte aqui juntos, né? Aqui, gente, eu gosto de montar o bolo na mesma assadeira que eu asso ele, né? Como vocês já sabem. Eu sempre faço isso em todos os meus bolos. E aqui eu gosto de utilizar esses saquinhos próprios de congelamento pra poder fazer o congelamento não, a prensagem, né, a montagem dos bolos. Então eu pego esses saquinhos de congelamento, eu abro eles, e nisso que eu abro eles eu venho forrando a nossa forma, tá? Eu prefiro 1000 vezes fazer dessa maneira. Vocês viram aí que, ai gente, eu sou inimiga do acetato, pra ser muito sincera pra vocês, então prefiro sim que seja feito dessa maneira. E aí, o pressamento de forma é bem prático, eu só abro 2 saquinhos, fica bem forradinho ali. E aí eu já começo a nossa montagem, tá? Aqui eu coloquei a nossa primeira camada de massa, que geralmente é aquela camadinha mais retinha, né? Que a gente assa ali como se fosse o fundo da forma. Então, eu sempre coloco ela pra deixar o bolo mais alinhado, tudo certinho. Sempre lembrando de ajustar bem na assadeira, de colocar aqui o plásticozinho sempre puxado pra não ficar ali no meio do recheio e tudo mais, então vem puxando sempre bem. E depois eu venho umedecendo, aqui também tô utilizando a caldinha, a mesma calda que a gente utilizou no bolo maior, né, no 17 centímetros, na verdade, a gente vai utilizar aqui também, tá? Caldinha de abacaxi com água. E assim, gente, essa caldinha de abacaxi, quando eu coloco o abacaxi pra cozinhar, eu coloco açúcar, tá? Então, consequentemente, essa caldinha é uma redução ali do açúcar com a própria água do abacaxi. Então, ela também já é bem docinha. Até por isso que eu não acrescentei o leite condensado, porque eu fiquei com medo do bolo ficar muito doce. E geralmente os meus bolos, eles também são bem equilibrados na questão do sabor, tá? E aí, depois que eu umedeci, a gente vem fazendo o mesmo processo aqui. Fiz a barreira de contenção com esse meu brigadeiro de coco. Aí, ele tava um pouquinho mais molinho, porque eu tinha esquentado ele um pouco mais, pra deixar ele mais fácil de distribuir ali pelo bolo. E depois eu já vim acrescentando o abacaxi ali no centro. É super importante a gente fazer esse processo ali da barreira de contenção, gente, quando a gente tá trabalhando com frutas, brigadeiros mais cremosos, geleias, porque é justamente a barreira que vai evitar ali, por exemplo, do nosso bolo vazar recheio, do nosso morango soltar muita água e ir pra fora do recheio. Então essa barreira, ela é uma barreira de proteção, né? E aí, geralmente, eu gosto de fazer ela com o próprio recheio do bolo, quando é tipo brigadeiro e alguma fruta, eu faço com o próprio brigadeiro, tá? Agora, quando é um recheio mais cremoso, eu gosto de fazê-la com chantilly, mas aí tomando cuidado pra esse chantilly, ele tá mais mole também, ou mais mole não, mais durinho também, porque quando o bolo ele tá muito úmido e ele vai vazar recheio, a primeira coisa que acaba amolecendo ali de certa forma é o chantilly. Então, se você faz a barreira de contenção com chantilly, mais um chantilly que tá mole, que não tá tão firme, ele vai ser o primeiro a vazar ali também e de nada vai ter adiantado a sua barreira. And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again.
It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be One day I'll be yours. I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Então agora basicamente essa foi a nossa montagem, né, gente? A gente refez ali as camadas e agora eu só venho finalizando aqui com a nossa última camada de massa. Bom, gente, então eu vou finalizar esse vídeo aqui com vocês. Eu não finalizei no dia mesmo, né? Então eu vou finalizar agora com vocês tudo certinho. Esse foi os 2 bolos que nós prensamos. Já adianto pra vocês que rendeu muito bolo. Eu tô fazendo esse final aqui depois, né? Então eu já tenho mais ou menos uma noção do quanto que sobrou ou não de bolo. Mas assim, já adianto que o bolo de corte não sobrou nada. E aí a gente ficou só com o bolo retangular, o bolo redondo mesmo. Mas nos próximos vídeos vai ter mais continuação. Eu vou mostrar pra vocês também o bolo finalizado e decorando o bolo de corte, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se inscrever no canal, deixar o seu like aqui embaixo pra mim e o seu comentário me falando o que você achou desse vídeo. Me segue também lá no Instagram, que o link tá aqui embaixo na descrição. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.